Olá pessoal, meu nome é Matheus Seidel e eu apresento aqui o trabalho Colapso da Ponte Tacoma-Narrows e Ressonância, uma revisão da literatura de física básica, cujo resumo está sendo publicado na 17ª Semana de Física da UESC. Então, a Ponte Tacoma-Narrows foi inaugurada em julho de 1940 e veio a colapsar pouco mais de 4 meses depois, ainda no mesmo ano. O caso se tornou icônico, sendo usualmente apresentado em livros de física básica como um exemplo de ressonância. O colapso da estrutura foi registrado em vídeo, o que ajudou a popularizá-la e torná-la bem conhecida entre estudantes e profissionais da engenharia e também de áreas correlatas, como a física. É possível ver a dramaticidade das deformações e da ruína dessa estrutura. Essas imagens mostram a seção transversal da ponte e a sua elevação. É possível ver aqui pela seção transversal que ela tem uma geometria bastante não aerodinâmica, o que, como nós vamos ver aqui, contribuiu com o colapso dela. A ponte já apresentava grandes oscilações verticais desde sua construção, que lhe rendeu até um apelido de Gert galopante pelos operários da obra. Houveram tentativas de se fazer medidas corretivas, mas não tiveram sucesso. Os professores Theodor von Karman e o Frederick Burt Farquharson, ambos trabalharam nessas intervenções e não tiveram sucesso. Também trabalharam depois na investigação do colapso, mas não chegaram a uma conclusão definitiva. As menções à Ponte Tacoma permanecem como exemplo típico nos livros de física básica, com explicações que são no mínimo insuficientes e, em muitos casos, incorretas. Embora esse fato já seja esclarecido há bastante tempo, essas menções elas ainda permanecem muito presentes nos livros de física. O objetivo desse trabalho, então, a fim de esclarecer os fenômenos envolvidos no acidente histórico, apresentar o registro da ponte Tacoma-Narrows em livros de física básica e oferecer uma explicação mais acurada das causas, particularidades e nuances dos eventos que se sucederam à luz dos conhecimentos mais atuais em engenharia do vento. Os livros de física básica que foram consultados são livros de nível médio que foram publicados no Brasil. Os registros em livros de física são bastante semelhantes e eu menciono alguns aqui. Ferraro Soares escreve o seguinte: nos Estados Unidos, em julho de 1940, a ponte Tacoma, no estado de Washington, rompeu-se ao entrar em ressonância com rajadas de vento que sopravam periodicamente na região. Ramalho, Ferrari e Soares escrevem o seguinte: uma ventania lhe imprimiu impulsos periódicos com frequência igual a uma frequência natural de vibração da ponte. A destruição da ponte é um bom exemplo de ressonância. De forma semelhante, Nani e outros autores, o episódio do acidente da ponte Tacoma, nos Estados Unidos, é um bom exemplo para ilustrar os poderosos efeitos da ressonância. Yamamoto e Fuki apresentam apenas uma foto do momento do colapso da ponte e a seguinte legenda: fotografia no momento da destruição real da ponte sobre o rio Tacoma, nos Estados Unidos, em 1940, pela ressonância gerada por um vento. Bongiorno e outros autores, semelhantemente, a famosa ponte Pencil de Tacoma sucumbiu ao entrar em ressonância com lufadas de vento que sopravam numa frequência específica, justamente uma das frequências naturais da ponte. Com isso, ela passou a oscilar com amplitudes cada vez maiores até seu colapso. O desastre ficou famoso e é sempre lembrado por ser um exemplo evidente do fenômeno ondulatório. Infelizmente, entretanto, essa explicação não corresponde aos fatos e às conclusões mais bem fundamentadas de pesquisadores em aerodinâmica das estruturas. Bom, a definição de ressonância é ponto pacífico entre os autores. Ressonância ocorre quando a frequência excitadora do sistema aproxima-se da frequência natural de vibração de uma estrutura, e isso teoricamente poderia ter ocorrido de duas formas na ponte Tacoma. Primeiro, por rajadas de vento incidindo diretamente sobre a estrutura, ou pelo desprendimento alternado de vórtices, os chamados vórtices de von Karman. Vamos analisar essas duas opções então. As rajadas de vento elas são flutuações em torno de uma velocidade média e não dependem diretamente da velocidade do vento, mas sim das suas variações em torno de um valor médio que estão relacionadas com a sua turbulência. De acordo com Boltzmann, as rajadas de vento natural constituem um fenômeno aleatório e não permitem um tratamento determinístico. Essa imagem à direita mostra algumas amostras de perfil de vento, de velocidade do vento ao longo do tempo, e mostram claramente o caráter errático e aleatório das rajadas de vento.
Então é absolutamente improvável que rajadas de vento natural tivessem uma periodicidade bem definida a ponto de excitar a estrutura até o seu colapso. É claro que é possível que determinados harmônicos principais do perfil de velocidade possam atuar, mas isso também não ocorre por um período longo o suficiente a ponto de levar a estrutura ao colapso. Além do mais, medições no local e no dia do evento indicam que, embora intenso, o vento tinha velocidade aproximadamente constante, excluindo totalmente essa possibilidade então. A segunda opção seria pelo desprendimento de vórtices de Von Karman. É um fenômeno bastante conhecido, típico em estruturas rombudas, como essas aqui, que têm arestas vivas e que em alguns casos podem se depreender alternadamente de uma estrutura, excitando-a na direção transversal ao escoamento. E isso ocorre com uma frequência bem definida que pode eventualmente levar à ressonância. Essa frequência de desprendimento, Fs, é dada pelo número de Struhal. O número de Struhal ele é dado pela frequência vezes d, que é uma dimensão característica da estrutura, dividido pela velocidade. Se aplicarmos aqui os dados para a ponte Tacoma, conforme Bilat e Scanlon, nós calculamos uma frequência de desprendimento de vórtices de 1 Hz. Só que no momento do colapso, a estrutura apresentava uma vibração de 12 ciclos por minuto, que corresponde a 0,2 Hz, o que está completamente desincronizado com a frequência de desprendimento de vórtices. Portanto, não é possível que isso aqui tenha sido a causa do colapso. O que explica então o colapso da ponte Tacoma? O professor Farquharson, na década de 50, fez uma análise física em laboratório de um modelo reduzido da ponte e chegou a esses resultados aqui. Esse gráfico à esquerda mostra os modos de vibração da ponte e percebam que todos eles são limitados, têm amplitudes limitadas com exceção de um, esse aqui que eu aponto com o cursor, identificado pelo código 1nt_second. Perceba que esse modo de vibração torsional ele cresce indefinidamente com o aumento da velocidade. O que acontece é que foi justamente esse modo de vibração que levou a estrutura ao colapso. Scanlon e Tonko classificaram o evento como sendo um flutter torsional de 1 grau de liberdade, de forma que o comportamento da ponte pode ser caracterizado como uma autoexcitação aerodinâmica que implicou em um amortecimento negativo. O que aconteceu foi o seguinte: a estrutura, em sua posição de equilíbrio, sofria com a ação do vento, mas não de forma a ter suas respostas amplificadas até o colapso. Uma vez que essa estrutura sofreu alguma deformação inicial, como nesse desenho aqui intermediário, percebam que o ângulo de ataque do vento com relação ao tabuleiro muda, e dessa forma ele provoca uma deformação torsional e a estrutura, por equilíbrio, tende a voltar à sua posição original. Uma vez que ela volta para a sua posição original, ela tende a, por conservação de energia, passar desse limite horizontal e apresentar uma deformação no sentido oposto, alterando novamente o ângulo de ataque do vento e gerando um novo incremento de energia. A torção verificada na ponte está de fato associada à geometria rombuda da ponte e ao desprendimento de vórtices. Entretanto, não se deve confundir esse comportamento com a ressonância clássica. Os vórtices que foram verificados no caso real, que levou a estrutura ao colapso, nada ou muito pouco tem a ver com os vórtices alternados de Von Karman, que, como já calculamos, tem uma frequência de desprendimento completamente dessintonizada da frequência de vibração da estrutura. Em outras palavras, não foram os vórtices que provocaram a deformação torsional por ressonância, foi a deformação que provocou o surgimento dos vórtices. Os vórtices, portanto, que levaram a estrutura ao colapso foram vórtices autoinduzidos, e é possível que o surgimento deles estejam associados a um deslizamento em um dos cabos de sustentação da ponte. Isso foi aventado por um relatório inicial, publicado após o colapso da estrutura, mas não foi absolutamente confirmado. Larsen, em um outro estudo, demonstrou o mesmo mecanismo usando técnicas de fluidodinâmica computacional, a famosa CFD. O que ele fez foi simular numericamente essa estrutura submetida a um escoamento de vento. E percebam que ele chegou à mesma conclusão. Vejam nessa primeira imagem que a estrutura, uma vez deformada, ela faz com que se desprendam vórtices de maneira que gere uma região de baixa pressão à esquerda do tabuleiro, nessa região aqui, o que faz com que
gere um gradiente de pressão conforme indicado pela seta laranja e provoque um momento torsor no sentido horário. Conforme esse vórtice vai se deslocando ao longo do tabuleiro e a estrutura vai voltando para sua posição de equilíbrio, vejam que a posição de aplicação do gradiente de pressão vai mudando. Conforme esses vórtices aqui vão, entre aspas, caminhando pelo tabuleiro, chega um ponto em que a região de baixa pressão está à direita do tabuleiro, deslocando o gradiente de pressão de maneira a provocar agora um momento torsor no sentido anti-horário. Então percebam que esse processo vai se repetindo sucessivamente e a cada ciclo gerando um incremento de energia ao deslocamento da ponte, até chegar ao ponto de colapsá-la completamente. O mesmo autor ainda ratifica que a geometria da seção transversal, uma vez que deformada, foi responsável pelo amortecimento negativo. Essa imagem mostra a mesma coisa que vimos no slide anterior. O autor também verificou que, caso as vigas laterais tivessem sido projetadas com alma vazada, o amortecimento negativo teria sido evitado e possivelmente o colapso da ponte também teria sido evitado. É difícil dizer qual é a origem desse equívoco, mas na época do acidente sabe-se que a teoria de estabilidade aerodinâmica de pontes não estava totalmente estabelecida e nenhuma explicação conclusiva foi oferecida nos anos imediatamente seguintes ao acidente, mas essa associação com ressonância por vórtices de von Karman já foi aventada na época e pode ter se propagado até hoje. O relatório oficial publicado no ano seguinte menciona algumas conclusões: que a ruptura ocorreu por oscilações excessivas, o que é muito claro, a ponte era muito flexível, apesar das solicitações das vigas laterais, nenhum dano prévio foi verificado nas mesmas. Esse ponto é importante, os autores escrevem que parece razoavelmente certo que um dos cabos do lado norte sofreu um deslizamento que iniciou a oscilação torsional, não houve problemas de execução. E também muito importante, os autores sugerem novos estudos para esclarecer o fato, mostrando que à época não se chegou a uma definição conclusiva. Portanto, verifica-se que o evento de ressonância com rajadas de vento ou com vórtices não foi a causa do colapso da ponte. A geometria altamente não aerodinâmica da ponte pode ser apontada como um fator importante que gerou esse amortecimento negativo. Espera-se então que esse texto contribua com professores e estudantes de engenharia, física e áreas correlatas no entendimento adequado da ponte Tacoma à luz dos conhecimentos atuais em aerodinâmica. Essas são algumas das citações que foram utilizadas, as referências do trabalho. Em breve o trabalho deve ser submetido para publicação em revista de forma completa e quem quiser mais informações pode entrar em contato comigo por e-mail. Obrigado a todos.